Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui num ambiente seguro, respeitando o distanciamento social. Eu vou higienizar as mãos para tirar a máscara, para que a gente possa conversar melhor sobre a aula de hoje. Bom pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Joelma Castilho, professora de Geografia, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o pensamento espacial e o raciocínio geográfico. Mas para a gente entender um pouquinho sobre o pensamento espacial e o raciocínio geográfico, a gente precisa saber algo muito importante dentro da geografia. E aí eu te pergunto, você sabe o que é geografia? Eu trouxe um conceito aqui para vocês. Geografia é a ciência que estuda as relações sociais estabelecidas no espaço geográfico, ou seja, as relações entre a sociedade e o meio. Observem que eu deixei grifado aqui espaço geográfico, porque o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. Por meio do espaço geográfico, nós temos o aspecto físico e as relações que estabelecem nesse espaço. Então, esse conceito é importante para a gente começar a compreender o pensamento espacial. O pensamento espacial. Quando eu falo em pensamento espacial, o que vem na sua cabeça? Astronauta? Extraterrestre? Viagem para a Lua? O que você, aluno, pensa quando eu falo de pensamento espacial? Bom, pessoal, pensamento espacial não é nada disso. O pensamento espacial consiste em uma forma de pensar, cuja natureza trata do espaço, abrangendo 3 elementos: conceitos espaciais, processos de raciocínio e representações espaciais. Ou seja, é como eu vejo muito, pensar de maneira espacial é pensar o nosso dia a dia, é pensar o espaço. Quando eu arrumo um armário, por exemplo, eu estou pensando espacialmente. Quando eu vou fazer uma baliza, quando eu estou dirigindo, vou estacionar, isso é o pensamento espacial. Na geografia, alguns autores preferem tratar o pensamento espacial como pensamento geográfico. É pensar de maneira geográfica, é olhar o mundo e pensar esse espaço. E quando isso começa? Isso começa lá nos anos iniciais, quando a gente começa a ter lá a alfabetização cartográfica, educação cartográfica. Nesse momento em que você está aprendendo a organização do espaço, que o seu professor está trabalhando com você a questão de analisar, ler e interpretar uma imagem, quando você está aprendendo a transcrever o que você vê no mapa, tudo isso começa com o pensamento espacial. Esse momento de educação cartográfica lá nos anos iniciais, ele é importante para você trazer essa bagagem, quando chegar aqui nos anos finais, conseguir pensar de maneira espacial. E o que seria então esse raciocínio geográfico? Quando eu estou pensando espacialmente, eu preciso ter um raciocínio geográfico. E o raciocínio geográfico é o quê? É entender o mundo, a vida, o cotidiano. É como eu vejo esse mundo, como eu interpreto ele. Só que para a gente trabalhar isso na geografia, a gente tem alguns princípios que são importantes para a gente fazer um belo trabalho e conseguir os resultados, né, dentro da geografia. Que seriam eles 7 princípios geográficos. O princípio da analogia, da diferenciação, da conexão, da distribuição, da extensão, da localização e da ordem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O que seria analogia para a geografia? Comparar uma área com a outra, estabelecendo semelhanças entre elas. Esse é o princípio da analogia. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo da floresta amazônica do Brasil e a floresta do Congo na África. Qual o princípio da analogia que eu trabalharia aqui? A questão da vegetação. Observe que as florestas são muito parecidas, né? Embora a fauna seja um pouco diferente, o princípio da analogia que a gente estabelece aqui é uma semelhança entre as florestas. Outro princípio que a gente tem dentro da geografia é a diferenciação. É perceber como os fenômenos geográficos ocorrem, estabelecendo diferenças entre áreas na superfície terrestre. Outro exemplo que eu trouxe de diferenciação para vocês é a questão da vegetação. Nós temos aqui o mesmo elemento, vegetação. Temos lá a vegetação da floresta amazônica e a vegetação do sertão nordestino. Mas observe a diferença entre as duas vegetações. Esse é o princípio da geografia. Aqui nós temos a conexão, outro princípio geográfico.
Entender que os fenômenos não ocorrem de maneira isolada, sempre há uma ligação entre eles. E aqui a gente pode ver um exemplinho aqui da emissão de gases, vocês podem observar a imagem. Essa emissão de gases faz conexão com o aquecimento global. Eu não tenho aquecimento global se eu não tiver emissão de gases. Esse fenômeno ele não ocorre de maneira isolada. Então, esse é um princípio de conexão. E a gente poderia continuar esse exemplo, continuando ali do aquecimento global, que ele faz conexão com o derretimento das geleiras. As geleiras não derretem, esse fenômeno não derrete se não tiver aquecimento global. Por quê? Porque é uma consequência do aquecimento global. Então, aqui é um exemplo de conexão, de um princípio de conexão dentro do raciocínio geográfico. Outro princípio, a distribuição. Na distribuição, eu vou identificar como ocorre a distribuição dos fenômenos geográficos, como os objetos se distribuem no espaço. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho um mapa, tá? E o mapa da distribuição da população indígena no Brasil. E a pergunta seria, qual estado tem a maior população indígena? Aqui, pessoal, eu estou vendo o quê? Como está a distribuição da população indígena no Brasil. E aí eu poderia ter vários outros exemplos, poderia colocar outros mapas de população de outras etnias, por exemplo, que está dentro do princípio da distribuição. Outro raciocínio geográfico, outro princípio que a gente tem é o princípio da extensão. A extensão, ela delimita um espaço a ser estudado, sendo possível analisar de onde e até onde um determinado fenômeno acontece. A gente tem aqui um mapa que eu trouxe para vocês da floresta amazônica. Até onde vai a floresta amazônica? Qual é a extensão desse espaço, né, desse território? E aqui a gente tem a Amazônia legal, né, a Amazônia brasileira, que é a parte mais verde, clarinha, e o verde mais forte, a Amazônia internacional. Então, o princípio da extensão, ele delimita o espaço. Outro princípio aqui do raciocínio, a localização. Na localização é a posição de qualquer objeto na superfície terrestre, permitindo localizar pessoas, lugares e fenômenos na superfície. É um exemplo básico das coordenadas geográficas na geografia, conteúdo que a gente estuda bastante, mas que também ajuda a gente a se localizar. O que é bem comum para a gente, o princípio aqui da localização, é o GPS, que é mais comum, está mais no nosso dia a dia, no nosso celular. Então, parte-se do princípio da localização. O outro princípio é o princípio da ordem. É olhar o espaço geográfico e pensar como ele é estruturado, como a sociedade contribui para isso, como se estrutura um território. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né, de estrutura de território. A gente pode estar falando da questão presidencialismo e o parlamentarismo, né, um sistema de estrutura de governo. É como esses governos se estruturam, né, é um princípio de ordem, como eles se organizam. Então, esse também é um princípio estudado na geografia. E assim, pessoal, a gente pode entender que o raciocínio geográfico ele depende de dois elementos, a consciência espacial e a condição espacial. É um movimento contínuo, observe que eu coloquei, né, as setas fazendo esse movimento contínuo, porque ele permite que a gente pense o espaço, se posicione politicamente e consiga pensar de maneira geográfica esse espaço, podendo alterar ou não o espaço geográfico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o princípio do raciocínio geográfico, tenham todos bons estudos e até a próxima aula!